E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e a conhecer este canal. A sua inscrição é o combustível para que essa máquina funcione e chegue a cada vez mais pessoas. Na aula de hoje, uma aula sobre quinidários. O grupo dos quinidários é o grupo, dentre ali, se a gente for analisar a escala zoológica, né, é o segundo grupo dentro da escala zoológica. Então, se você quiser pegar essa playlist caminhando, você tem aqui uma aula sobre poríferos, né, nossa aula anterior, e aí você vai ficar por dentro desse conteúdo. Mas enfim, o filo quinidário, ele faz uma referência à presença de uma célula típica desse grupo chamado de quinidócito, que é uma célula urticante, mas ele também pode ser reconhecido pelo nome de coelenterados. É uma nomenclatura antiga, que já está em desuso, aparece de vez em quando em alguns vestibulares. Mas a ideia é você entender que coelenter quer dizer cavidade, entero, digestiva. Então ele faz uma referência ao surgimento da cavidade digestiva nesse grupo. Dentro do filo dos quinidários, nós encontramos como principais representantes as águas-vivas, as anêmonas, as hidras, os corais. São todos indivíduos aquáticos, ou seja, eu posso encontrar ele tanto na água doce quanto na água do mar, só que sua grande maioria, né, dos representantes estão na água do mar. E eu posso ter tanto o hábito de vida fixo a um substrato, eu vou chamar de séssil, né, como também eu tenho a liberdade de movimentação desse grupo. É um grupo bem antigo, né? Os pesquisadores acreditam que eles datam aí a mais de 540 milhões de anos, né, desde os primeiros representantes. Tranquilos? Aqui eu destaquei aquelas características principais relacionadas ao processo de evolução, novidades evolutivas que saltaram do grupo dos poríferos em direção ao grupo dos quinidários. E a primeira delas é o fato deles serem diblásticos ou simplesmente diploblásticos. Significa dizer agora que eles vão desenvolver folhetos germinativos. Então eles vão chegar na fase de blástula e eles vão avançar para a próxima fase do desenvolvimento embrionário, chamado de gástrula. E aí eu vou ter o surgimento da ectoderme e da endoderme. Isso foi extremamente importante porque eu comecei a organizar as células corporais desse indivíduo em tecidos. Eles formam agora tecidos verdadeiros, mas eles ainda não formam órgãos. Eu ainda não tenho um sistema muito bem caracterizado porque eu não tenho desenvolvimento de órgão. Mas você precisa saber que a ectoderme vai dar origem à epiderme, que vai ter a função de fazer o revestimento externo do indivíduo, e a endoderme, ela vai fazer a parte de revestimento interno, chamado de gastroderme. Então eu já tenho dois tecidos classificados como verdadeiros. São os únicos animais na escala zoológica que são diblásticos. Na sequência, eu tenho o tubo digestório incompleto. Nos poríferos, a digestão ela acontecia integralmente dentro da célula, lá nos coanócitos, certo? Era toda intracelular. Agora eu já vou ter a formação da boca e a formação da cavidade gastrovascular, que nós vamos comentar aqui na imagem. Mas é importante você destacar que ele é incompleto porque ele ainda não tem a formação do ânus. Então o alimento vai entrar pela boca, ele vai para o interior da cavidade gastrovascular e aquilo que não for aproveitado vai fazer o caminho contrário, né? Vai voltar ali em direção à entrada, né, que foi a boca. A grande maioria dos indivíduos vão apresentar assimetria radial. Então agora eu tenho vários planos de corte, né, corporais criando lados simétricos. Isso ajudou, né, no desenvolvimento dessa próxima novidade evolutiva, que é a rede nervosa difusa. É errado se você encontrar sistema nervoso difuso, pelo fato desses indivíduos ainda não terem uma organização de sistema
corporal. A rede nervosa difusa ela é caracterizada por uma interação que acontece com alguns grupos de células nervosas interligados por toda a parte corporal do indivíduo. Então todo o indivíduo ele vai responder a um determinado estímulo percebido pelo meio externo ou pelo meio interno. Tá? Então elas são interligadas, então ela é difusa, ela não tem um centro de controle, um centro de comando. Beleza? E aí a gente fala um pouquinho dos quinidócitos, né, que são as células exclusivas desses indivíduos, que inclusive tem uma referência ali, né, quanto à nomenclatura, e essa célula ela vai ter uma função tanto para a defesa quanto para a alimentação. Os quinidócitos eles fazem parte do revestimento externo. Então se você for analisar aqui, eu fiz uma representação, essa parte aqui, ó, ela vai estar em contato com a estrutura corporal. E aqui eu tenho, né, a parte aonde vai estar localizado o gatilho. Então eu tenho uma estrutura pontiaguda chamada de gatilho ou quinidocílio. Na parte interna dessa célula, eu tenho uma estrutura que eu fiz aqui de amarelo chamado de nematocisto. Essa estrutura ela fica guardada aqui no interior, embebida em um líquido, né, com um filamento. Quando ocorre o gatilho, né, o acionamento do gatilho, rompe-se essa estrutura e eu tenho o lançar do nematocisto para fora. E aí o líquido urticante é carregado pelo filamento, que acaba ou penetrando nos tecidos, né, da presa, no caso, no indivíduo que entrou em contato, ou acaba enrolando em partes do indivíduo. E aí ele tem uma ação neuromuscular. Em nós, a grande maioria das águas-vivas, os acidentes que acontecem no nosso litoral, eles acontecem devido a gente fala queimaduras, né? Mas o encostar dessa substância dá a sensação de queimadura. Mas ela vai dar uma ardência local e não deixa de ser uma toxina, beleza? Vamos falar um pouquinho mais então dessa parte envolvendo os tecidos, que eu falei aqui, olha, tem a ectoderme, que vai dar origem à epiderme, e nós temos a endoderme, que vai dar origem à gastroderme. Dentro dos quinidários, nós reconhecemos duas formas corporais. A forma que vai estar adaptada à vida séssil, que eu fiz a representação aqui, ó, que eu chamo de pólipo. E a forma que vai estar adaptada à vida natante, né, a vida com livre movimentação, que é a forma medusoide. Eu coloquei aqui, ó, de medusa. Elas parecem ser diferentes, mas elas apresentam o mesmo grupo de estruturas. A diferença é que na pólipo ela está fixa, na medusa ela está livre. Então nós reconhecemos primeiro 3 camadas de células, digamos assim. A primeira externa, que é a epiderme, que eu fiz aqui de branco, tá? Então eu tenho um grupo de células que fazem parte da epiderme. Aí eu tenho uma camada interna, chamada de gastroderme, tá? E aí, entre a epiderme e a gastroderme, eu tenho uma camada gelatinosa chamada de mesogleia, aonde eu vou encontrar ali dentro células nervosas, que vão fazer parte desse conjunto da rede nervosa difusa. Prestem bastante atenção. Os únicos tecidos verdadeiros que nós temos é a epiderme e a gastroderme. A mesogleia, a grande parte dela é produzida a partir de células que fazem parte da epiderme. As células que fazem da epiderme, uma nós já comentamos, que é o quinidócito, né, que fica concentrado principalmente na região dos tentáculos, tanto na forma pólipo quanto na forma medusa, com função de nutrição e defesa. Mas nós encontramos também células chamadas de mioepiteliais. Essas células, elas vão ter um papel muito associado à movimentação, né, da estrutura corporal. Mio faz uma referência a músculo epitelial, que quer dizer a epiderme, tá? A parte de revestimento. Nós também achamos aqui estruturas sensoriais, que estarão relacionadas com as células nervosas que estão localizadas na mesogleia. Isso vai ser importante para a percepção. Algumas águas-vivas, né, podem apresentar nessa parte aqui com formato de guarda-chuva, que a gente chama de umbreliforme, né, manchas ocelares, né, ocelos, que vão ter uma sensibilidade à presença da luminosidade. Lá na gastroderme, nós temos
células de dois tipos: células glandulares e células digestivas. As células glandulares vão ser as células que normalmente fazem a secreção, né, de enzimas associadas ao processo de digestão. E as células digestivas é que vão contribuir com o processo de digestão intracelular. Então, se esse indivíduo capturar um peixe, esse peixe vai entrar aqui na cavidade gastrovascular, vai ter a secreção, né, de enzimas digestivas por parte da gastroderme. Essa digestão começa ali. Então eu chamo de digestão extracelular. Aquela massa semidigerida então vai sendo absorvida e aí a digestão acontece dentro da gastroderme. Aí a digestão ela é intracelular. Então ela é extracelular e intracelular. Tranquilos? Então, praticamente em termos de funções específicas, né, nós só temos o sisteminha digestório, que a gente simplesmente chamou de tubo digestório. Aí nós temos os tecidos que fazem parte de revestimento. Agora as funções de respiração, circulação, excreção, ela não tem um sistema, não tem um grupo de células específicas. Então todos os processos serão realizados por células que já fazem parte da estrutura corporal, né, através de processos de trocas, de difusão entre o meio externo e as camadas celulares, tá? Tranquilos, meus queridos? Então aguarda um pouquinho aí que eu já venho com a parte final da aula. Na sequência, então, galera, vamos trabalhar a parte de classificação, reprodução e a parte de importância, tanto ecológica quanto econômica. Na parte de classificação, normalmente os vestibulares adotam a classificação dos quinidários em 4 classes dentro do filo Quinidária. Então nós temos os hidrozoa ou hidrozoários, sifozoa ou sifozoários, cubozoa, também chamados cubozoários, e antozoa ou antozoários. O que predomina aqui como critério de classificação está associado às suas formas corporais e algumas características ligadas tanto à parte de morfológica quanto fisiológica. Como assim, prof, em relação à parte de estrutura corporal? Nós vimos na parte anterior que nós temos a forma medusoide e a forma polipóide. A grande maioria dos quinidários vão apresentar uma estratégia de reprodução chamada de metagênese ou alternância de gerações. E aí eu tenho o momento de vida do indivíduo em que ele é uma medusa e momento em que ele é um pólipo. Tá? Então aí quando eu falo que vai interferir na estrutura corporal, é que nós vamos ter fases que vão predominar dependendo da classificação. Dentro do grupo dos hidrozoários, eu tenho representantes marinhos e representantes de água doce. Os mais clássicos e conhecidos são a hidra, que é um típico quinidário de água doce, e nós temos a obélia, que eu coloquei aqui como exemplo do processo de reprodução sexuado. Desses quinidários predomina a fase de pólipo, então a maior parte, o maior tempo de vida, eles são pólipo. O segundo grupo, chamado de sifozoários, eu tenho aqui quinidários que vão predominar a fase de medusa. E aí os mais clássicos eu coloquei a cianeia, que é também conhecida como medusa juba de leão, e nós temos a aurélia, que também foi utilizada aqui como exemplo para a metagênese. Beleza? Predomina a fase de medusas. Alguns livros, alguns autores, consideram os cubozoários como integrantes dos sifozoários. Mas nós vamos adotar aqui uma classificação separada. Então, cubozoários, eles são característicos por apresentar aquela estrutura em formato de guarda-chuva, mais ou menos retangular. Ele tem um formato meio quadrático, digamos assim. E aí o principal representante são as vespas d'água, ou podem aparecer como vespas do mar, e elas são muito conhecidas pelos acidentes aos banhistas e pela potência da toxina que ela produz, podendo provocar a morte do indivíduo por paralisia e consequente afogamento, né, em questões de minutos, tá? Predomina também a fase de medusas. E o último grupo, o grupo dos antozoários, são os únicos quinidários que não têm essa alternância de gerações. Eles vão priorizar, né, a estrutura pólipo, eles são exclusivos
pólipos. E aqui nós temos dois muito clássicos. Nós temos as anêmonas do mar, clássicas em filmes com associações ao peixinho palhaço, e os corais, formando os chamados recifes de corais. Entrando na parte de reprodução, nós temos estratégias tanto assexuada, sem variabilidade genética, e sexuada, com variabilidade genética. A fase assexuada, ela vai estar intimamente relacionada com o processo de reprodução sexuada. Mas nós temos dois tipos, o brotamento e a estrobilização. O brotamento, nós temos um exemplo bastante bacana dentro das hidras, onde elas formam brotos que podem se perder, né, e aí caem e podem gerar outras hidras. Tá? E nós temos a estrobilização. Para explicar melhor esses dois processos, vamos logo para a parte de sexuada, na parte de alternância de gerações. Não confundir com a alternância de gerações que a gente encontra lá no grupo das plantas. Fase haploide, fase diploide. Aqui é estrutura corporal. Então, inicialmente, vamos analisar do quinidário Obelia. Lembrando que a Obelia é um hidrozoário, vai predominar a fase de pólipo. Então a maior parte do seu tempo de vida ela está nessa estrutura aqui. Ela é uma associação onde eu encontro dois tipos de pólipos. Um pólipo chamado de pólipo alimentar, também chamado de gastrozoide, onde eu tenho tentáculos, que o objetivo é capturar alimento, presas. E aí eu tenho um outro tipo de pólipo chamado de gonozoide, que também é o chamado pólipo reprodutor, aonde eu tenho a formação de medusas por brotamento. Então essas medusas são formadas por brotamento, que é um processo assexuado. Essas medusas então vão ser liberadas no ambiente. No momento em que elas forem medusas, elas vão produzir gametas. Esses gametas serão liberados na água vai ocorrer a fecundação, então é uma fecundação externa, vai formar o zigoto se desenvolve em uma larva chamada de plânula, que é uma larva ciliada, e aí eu tenho o desenvolvimento indireto, aonde ela vai nadar, se fixar em um substrato e se desenvolver em um pólipo novamente. Então essa é a ciclagem de vida do quinidário Obelia. Então percebam que predominou a fase de pólipo. Agora, no ciclo de vida da Aurélia, que já é um indivíduo cifozoário predominando medusas, essas são a forma predominante, as medusas. Então vou ter uma medusa macho e uma medusa fêmea. Então a macho ela vai produzir o espermatozoide, o espermatozoide vai nadar e adentrar a estrutura da fêmea, lá dentro tem a produção do óvulo, vai ocorrer a fecundação lá dentro, então a fecundação é interna, vai ocorrer a liberação da larva plânula, desenvolvimento indireto. A larva então ela vai nadar até um substrato e aí ela vai formar uma estrutura pólipo que é formado por várias estruturas transversais chamadas de éfiras, que são imaturas. Essas éfiras elas vão se formando por fragmentação de partes, estrobilização. Aquelas que estão mais afastadas do substrato se desprendem da estrutura principal, aí ela vira uma éfira imatura, ela se desprende por estrobilização, como eu havia dito, aí essa estrutura então ela vai nadar, e aí vai se desenvolver em uma medusa adulta. Beleza? Então tá aqui os nossos dois exemplos de reprodução. Quando falar de importância, pessoas, aqui a gente pode falar tanto uma importância gerando consequências positivas, como alvos negativos que vão afetar a vida desses indivíduos. E aí geralmente elas podem cair sobre esses 5 tópicos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos destacar a importância dos recifes de corais, né? As formações rochosas, aonde eu tenho aqui um ambiente propício para uma enorme biodiversidade. É um ambiente onde eu tenho, né, o berçário de diversas espécies de peixes, certo? Uma coisa interessante, pessoas, em relação aos arrecifes de corais, é a associação com algas unicelulares, formando um nome conhecido como zooxantela.
e aí ocorre aí uma troca de benefícios, então é uma associação mutualística que vai servir aí de ambiente favorável para o desenvolvimento desses corais. Antes da gente entrar na parte negativa de alguns eventos, vamos lembrar dos acidentes nas praias, né? Nosso litoral, ele é constantemente, né, visitado aí por espécies de águas vivas que são arrastadas para onde tem as ondas e aí acabam causando acidentes com banhistas, principalmente no verão. Agora, quando a gente fala de branqueamento de corais, vamos pensar assim, quando a gente fala, na verdade, de aquecimento global. Então eu estou intensificando o efeito dos gases estufa. Aí eu tenho o aumento da temperatura do planeta que influencia no ambiente aquático. Por mais que o ambiente dos corais já tenha uma temperatura quente, digamos assim, se você aumentar mais ainda a temperatura, você pode provocar a das algas que vivem em associação. E aí vai sobrar ali apenas a estrutura dos corais, que é uma estrutura esbranquiçada devido ao carbonato de cálcio, e aí se isso se prolongar, eles podem acabar morrendo. Se ocorrer um acúmulo muito grande de gás carbônico no ambiente, o gás carbônico ele pode se difundir para o interior ali do oceano, né, se difundir na água. Esse gás carbônico, então, ele vai ter uma grande probabilidade de sofrer uma reação com a água e também com o carbonato de cálcio dos corais. E isso pode provocar a degradação dos esqueletos calcários. Tranquilos? Espera um pouquinho que já vem um recado. Galera, muito feliz por ter chegado aqui ao finalzinho dessa nossa aula na sua companhia. Eu fico muito feliz mesmo. Então eu te convido a conhecer o canal, a se inscrever, a dar aquele like que ajuda a impulsionar os vídeos para outros alunos e, se possível, também compartilhar. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu endereço do Instagram, do Facebook, onde eu também posto ali alguns materiais e a gente pode trocar ideias mais próximas. Desde já, eu agradeço demais a sua presença, bons estudos e fui!